Fala fiel, tudo certo com vocês? Estou de volta aqui no Timão Mania para trazer as últimas novidades do nosso Corinthians. E antes que comecemos o vídeo, quero pedir a você que está chegando pela primeira vez para que se inscreva em nosso canal, clicando nesse botãozinho vermelho e ativando o sininho na opção todas. Assim, você sempre ficará atualizado com tudo que rola dentro e fora de campo com relação ao nosso timão. Então, bora pro vídeo e vai Corinthians! Mesmo sem entrar em campo nesta segunda, o Corinthians conseguiu um feito surpreendente até demais. Isso porque na noite de ontem, o Guarani do grupo D enfrentou o Santo André do grupo A e ganhou por 1-0 com gol de Andrigo, pegando assim a vice-colocação no grupo do Santos e classificando matematicamente o Corinthians com 2 rodadas de antecedência. Coisa que sinceramente me impressiona demais, porque o momento não é bom, o futebol é bem meia boca e mesmo assim a gente é o primeiro isolado do grupo, só curtindo, olhando para baixo e vendo os rivais brigando para tentarem se classificar pelo menos em segundo de seus grupos. Pois é, fiel, quem diria, né? Em uma temporada a gente tava lá brigando para não cair e do nada foi pra final, e na outra a gente se classificou matematicamente com antecedência. Enquanto isso, quem ria da gente no ano passado, agora é quem está passando pela mesma situação, tendo que vencer praticamente todas daqui pra frente para se classificar pelo menos em segundo. Afinal, no grupo C, o Braga está em primeiro com 21, o Novo Horizontino em segundo com 17 e o Palmeiras vem logo atrás com 12, faltando 4 rodadas. Já no grupo D, o Mirassol é o primeiro com 14, o Guarani com essa vitória pulou para 11 e o Santos tem 9 pontos e é o terceiro colocado, faltando 3 rodadas. E detalhe, viu, para piorar ainda mais tudo isso, uma dessas partidas será entre Palmeiras e Santos, ou seja, um vai matar o outro. Olha só que bonito, né, fiel? Já pensaram se um dos finalistas da Liberta no ano passado não conseguir nem se classificar no famoso Paulistinha? Olha, seria uma coisa bem triste, viu? Após a excelente partida diante do Santos na Vila Belmiro, os jogadores do Corinthians se reapresentaram no CT Joaquim Grava para darem início a mais uma preparação de olho no importantíssimo jogo contra o Peñarol pela Sul-Americana na quinta-feira. E bem, como já é de se imaginar, o Mancini deve entrar em campo com um time titular que seriam com aqueles jogadores que não participaram dessa última partida, e certamente são os maiores culpados para o Corinthians estar jogando tão mal nesses últimos jogos. Pois é, fiel, tanto que se vocês repararem nas 3 partidas que eles não jogaram, a gente perdeu uma e ganhou 2 contra o Ituano e o Santos por 2-0. E detalhe que todas elas foram jogando muito bem. Daí o Mancini pensou o seguinte: caramba, esses reservas estão jogando muito bem, né? Que tal pegar uns 3 jogadores desse time e levar para o meu titular para esse jogo contra o River? Pois é, parece que não deu muito certo e bem, ele não estava muito errado em pensar assim, só que ele viu que isso não deu certo e agora pode consertar isso fazendo o inverso. Ao invés de levar jogadores do time B pro time A, que tal levar os jogadores do time A pro time B? Porque o problema é justamente o time A. Não importa quem ele mude, o futebol vai continuar daquele mesmo jeito. Então, por que não fazer o contrário, né? Fazer um time mais ou menos parecido com esse, com o Cássio, Fagner, João Victor ou Bruno Mendes, tanto faz, Raul e Piton, Xavier e Rony, dupla que funciona muito bem, e o Luan, Gustavo Mosquito, Gabriel Pereira e Cauê. Pronto, tá aí. Esse foi o time que jogou muito bem, só com algumas peças trocadas aqui e ali, mas a base dele permanecendo a mesma, com menos medalhões e mais futebol, não é verdade, fiel? O que vocês acharam? Sem espaço no elenco desde o ano passado, o atacante Everaldo foi negociado pelo Corinthians com o Sport no último sábado. Porém, não havia ficado muito claro sobre como funcionaria a divisão de salários do jogador, que quase sempre a maior parte é paga pelo clube que está emprestando. E dessa vez não foi diferente, né? Já que hoje o atleta recebe cerca de R$280 mil mensais no timão e, segundo o jornalista do portal Meu Esporte, essa divisão foi acertada em 70% para o Corinthians, ou seja, R$200 mil, e o Sport terá de lidar com os outros 30% que darão cerca de R$80 mil. Basicamente, pro Corinthians isso ainda é muito e pro Sport também, até porque não dá pra saber exatamente, mas segundo algumas informações, o jogador que mais recebe mensalmente por lá é o zagueiro Marcão, que ganha aproximadamente 100 a 130 mil por mês. Então deu pra ver aí que esse negócio foi ruim pra gente, só que pra eles foi ainda pior, né, fiel?
porque pagar tudo isso pelo Everaldo ninguém merece. Bom, espero muito que eu esteja errado no final do ano e que ele tenha feito a melhor temporada da vida dele. Oremos, viu? Apesar de ter dado tudo errado no começo, o Corinthians parece que finalmente encontrou uma luz no fim do túnel com o patrocínio do Banco BMG. Pois é, fiel, e eu só estou falando isso porque nesta semana a parceria chegou à incrível marca de 150 mil correntistas. E desses 150, 50 mil foram só entre fevereiro e esse final de abril. Ou seja, os corintianos conseguiram fazer em 3 meses o que demoraram para fazer em praticamente 2 anos de parceria, já que ela foi anunciada no dia 17 de janeiro de 2019 e só foi alcançar as primeiras 50 mil contas abertas no final de novembro do ano passado, ou seja, de lá pra cá foram 100 mil contas abertas em cerca de 5 meses. Pois é, fiel, e tudo isso se deve ao fato de que eles preferiram apostar mais na interação pelas redes sociais, principalmente com o futebol feminino, já que no Twitter, por exemplo, eles interagem respondendo os corintianos, tirando dúvidas, conversando e tudo mais, e de pouco em pouco foram ganhando uma continha aberta ali, outra aqui, uma divulgaçãozinha de algum torcedor que gostou do plano, enfim, mandaram muito nesse quesito e agora estão colhendo o que plantaram. E lembrando, viu, a cada 50 mil contas abertas, o Corinthians recebe R$1 milhão, fora os 12 milhões anuais que não mudaram em nada depois que a Neoquímica chegou e virou a patrocinadora master. Então, bora abrir umas contas aí e dar mais 1 milhãozinho pro nosso timão. Depois da vitória contra o Santos na Vila Belmiro, muitos corintianos ficaram empolgados por conta do bom desempenho contra o rival e para fechar o dia ainda receberam uma notícia um tanto quanto curiosa, já que segundo o jornalista da TV Band, Ulisses Costa, o Corinthians simplesmente estaria trazendo Rodriguinho, atualmente no Bahia, o volante Elias, atualmente sem clube, e o Claudinho do Red Bull Bragantino. O Corinthians estaria trazendo o Rodriguinho, que está no Bahia, de volta, já vestiu a camisa do Corinthians, está jogando bem no Bahia o Rodriguinho. O Elias, isso, o volante Elias. E o melhor de todos, o Claudinho do Bragantino. Pois é, fiel, eu acho que nem preciso ser um vidente, não precisa nem ser um mestre do mercado da bola para saber que essa informação é no mínimo duvidosa, para não dizer outra coisa, né? Até porque se fosse só o Rodriguinho e o Elias, ainda dava para entender, porque hoje são jogadores de fácil acesso. Só que esse Claudinho, fiel, aí não, aí o Claudinho realmente matou toda essa informação, porque hoje o cara é simplesmente um fenômeno, tá jogando demais e eu tenho certeza que nenhum clube do Brasil consegue comprar ele. No máximo ali o Flamengo, que pode fazer um investimento alto para trazer o atacante, mas no máximo eles mesmo, viu? Porque fora isso, ele só sai daqui para clubes de fora do Brasil. Então assim, seria muito dinheiro, o Corinthians claramente não tem tudo isso e mesmo se tivesse, não ia torrar tudo para trazer o cara de volta, né? Enfim, informação que deixou os torcedores eufóricos, mas certamente não deve acontecer. Fechou? Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados, amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso timão diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então fiquem com Deus e até a próxima, vai Corinthians!